Né? Esse Arthur, essa turma é muito boa. Amados, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, a partir do verso 14. Eu quero, antes de comentar sobre a porção em específico, relembrar a você o propósito pelo qual Lucas escreveu o seu evangelho. Eu falo isso porque pode ter alguém aqui que pegou a série pela metade, ou alguém que, mesmo tendo pego desde o início, ainda não se atentou para isso. Lá no capítulo 1, Lucas deixa claro que ele empreendeu uma pesquisa apurada com o propósito de fazer uma narração coordenada, essa expressão que temos no verso, dos fatos que aconteceram. Lucas está escrevendo distante, obviamente, dos fatos ocorridos. Lucas não foi um dos discípulos, mas foi companheiro de Paulo. E diz logo de cara de que ele ouviu testemunhas oculares, pessoas que viram tudo aquilo que aconteceu com Jesus em seu ministério. E ele fez uma exposição em ordem. Olhe para mim, por favor, não em ordem cronológica, mas numa proposta de tema, de perspectiva teológica mesmo. E no versículo 4, do capítulo 1, Lucas diz, referindo-se ao destinatário desse tratado, Lucas e Atos, era um livro só, um tratado só. Só para você ter uma ideia, Lucas foi o autor que mais escreveu no Novo Testamento. 1/3 do Novo Testamento foi escrito por Lucas, somando Lucas e Atos. Foram 60 anos, Fabiano, de história registrados por Lucas. E ele escreve a um homem que a gente não sabe qual posição que ele tinha na corte, mas era um homem com o título de excelentíssimo. Para quê? Para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Então, por favor, leia, releia, ouça as minhas mensagens aqui em Lucas com essa ideia. Lucas escreveu com o propósito de firmar a fé de Teófilo, e graças a Deus, todos nós que temos a bênção de ter esse material em nossas mãos. O propósito, então, é para que Teófilo e nós tivéssemos plena certeza. Plena certeza. Daí então, Lucas constrói o seu evangelho em 3 partes. 1 a 9, 9 a 19, 19 a 24. 1 a 9, Jesus está começando o seu ministério na Galileia. Ele está em ação, milagres, prodígios, está expulsando demônios, está em missão, junto com os seus discípulos. De 9 a 19, Jesus firma no semblante, essa expressão que Lucas vai usar,
Paulo também usou depois, né? Só que referindo-se a Roma, ele estabelece um firme semblante de que Jesus tinha de chegar a Jerusalém. Então, 9 a 19, nós temos aquilo que eu tenho chamado aqui, só para facilitar, embora autores corroboram nessa minha temática, é um diário de viagem, onde Lucas seleciona todo o seu material de acordo com esse propósito que eu já disse, firmar a fé de Teófilo e de outras comunidades no mundo como um todo. Lucas era gentio, Lucas não era judeu, ele era natural de Antioquia da Síria. O propósito de Lucas é universalizar o Evangelho. Ele, diferente de Mateus, que coloca a genealogia Davi e Abraão como referência, Lucas coloca a genealogia dele tendo Adão como referência, o pai de toda a humanidade. Então, na construção desse material, nós precisamos entender isso. O propósito de fortalecer a fé. E nesse propósito de fortalecer a fé, nós vamos encontrar verdades que a gente não quer ouvir, né? Parece que eu dei uma volta toda para chegar nesse ponto, mas é só para você entender. Lucas coloca as parábolas que Jesus contou no capítulo 15, para falar de que ele, Jesus, veio para salvar e buscar o que se havia perdido. E eu tenho dito aqui para vocês de que Jesus conta uma parábola com 2 pares de histórias. A ovelha e a moeda, o filho mais velho e o filho mais novo. Ou, para usar a narrativa, o filho mais novo e o filho mais velho. São 2 pares de parábolas que se entrelaçam. A ovelha perdida no campo, fora do aprisco. A moeda é perdida dentro de casa. O filho mais novo é perdido numa terra longínqua, fora de casa. O filho mais velho é perdido dentro de casa. Então são 2 pares de parábolas que se entrelaçam. No capítulo 16, Lucas pega a parábola do administrador infiel, ou na versão que eu dei aqui, depois você ouça a mensagem, o gerente desonesto. E ele fala contra a avareza. Eu falei domingo retrasado, que o dinheiro não pode ser o nosso senhor. Tem que ser o nosso escravo. O gerente desonesto, ele é um espertalhão, que aparentemente ele fez aquilo para dar certo. E deu certo, ele recebeu até elogio, mas não pela sua fidelidade. Ele recebeu elogio pela sua esperteza, no grego, pela sua capacidade de sobrevivência. Jesus termina então a parábola com um poema. Versículo 13: nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza, a mamon. E aí, nessa mesma toada, Lucas reúne 2 porções que vai acontecer em Mateus também e em Marcos, só que Lucas coloca em lugar diferente. Ele começa falando da avareza do coração, para continuar a temática, e fala de que o Evangelho nos torna livre dos grilhões da avareza no coração.
Mas, amados, ele coloca depois a passagem sobre o divórcio. Numa ordem diferente. Mateus colocou no capítulo 19 o divórcio, depois de falar do servo, do credor incompassivo, do perdão. Marcos coloca o divórcio depois de falar dos tropeços. Lucas coloca o divórcio depois de falar de avareza. O que Lucas quer nos ensinar? Ele quer nos ensinar de que nós podemos guardar no coração não apenas a avareza, mas também perversidades de uma vida que não teme a Deus. E aí o divórcio acaba sendo, com todo respeito, consideração, sei que é um assunto delicado, mas necessário tratar. O divórcio é a fotografia da dureza do coração humano. E quem está falando isso não sou eu. Dureza de coração que Jesus fala em Mateus, em Marcos, é uma palavrinha no grego. Esclerosefobia. Não, esclerose cardia. Fobia é medo, né? Esclerose cardia. Dureza de coração. Que é o que Jesus fala, né? O divórcio existe por conta da esclerose cardia. Dureza de coração. Quando um homem e uma mulher temem a Deus, os dois estão vacinados contra a esclerose cardia. O divórcio só é provocado por quem não teme a Deus. E é isso que nós vamos tratar nesta noite. 16, 14 a 18. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto o quê? Tudo isso que eu lhes falei. Essas parábolas todas. E zombavam de Jesus. Mas Jesus lhes disse: vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas duraram até João. Desde este tempo, o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado e todos se esforçam para entrar nele. Amados, eu me emociono com essa expressão. Todos se esforçam para entrar nele. Porque vida cristã é custosa, como vimos hoje na EBD. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. A lei cerimonial, amados, de Moisés, ela não existe mais, ou não está mais sob... Nós não estamos mais debaixo dela. Mas a lei moral de Deus, eu não sei se está na sua Bíblia assim, se não, troca de versão, brincadeira. Lei da letra maiúscula. É a lei moral. Não é a lei dos meus amigos do direito penal. É a lei de Deus, cara. E aí, Lucas escrevendo falou o seguinte, deve ter parado nesse ponto, Regina, deve ter pensado o seguinte: como é que eu vou ilustrar que a lei de Deus ainda está valendo para nós hoje? Lucas deve ter coçado a cabeça e dito assim: já sei.
repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Vamos pedir graça de Deus para ouvir esta mensagem? Que ninguém aqui tenha esclerose cardíaca. Deus, a sua palavra foi lida, e eu procurei explicar aqui o contexto, o panorama. Nos ajude, Deus, a recebermos de Ti nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Deixa eu só lembrar você de que a última porção, 19 a 24, é Jesus em Jerusalém. É a sua paixão, tá ok? Que é o clímax da carta, do Evangelho, para ser preciso. João Marcos, vamos lá, grande ideia, meu filho. Cristo nos livra dos grilhões da avareza no coração e das perversidades de uma vida sem temor a Deus. Duas porções simples. Primeiro, a avareza dá destaque entre os homens, mas é abominação para Deus. A avareza, amados, no mundo, dá destaque para os homens. Fulano de tal é um homem bem-sucedido. Fulano de tal, ele é um empreendedor. Nem todo empreendedor é avarento, pelo amor de Deus. Mas muita gente que corre atrás do lucro e é bem-sucedido por conta disso, é avarento. Fica igual o tio Patinhas. Enriquece e se torna escravo da riqueza. A avareza é uma coisa muito pesada de dizer, mas é fácil de comunicar. A avareza é o desejo de obter mais, mesmo tendo aquilo que é suficiente. E ela é abominação para Deus, porque o coração avarento, Jefferson, está dizendo o seguinte: Deus, o Senhor, não é o bastante para mim. Por isso que o avarento celebra o culto a Deus, adora a Deus, e não adora ao dinheiro, como seu Deus. Daí a orientação do texto. Vocês não podem ter dois senhores. Servir a dois senhores. No original, o verbo servir aqui é o verbo leiturgeio, que vem a ideia de liturgia, né? De culto. Você não pode cultuar a dois senhores. Jesus chama aqui as riquezas de senhor. O dinheiro é como um grande senhor de escravos. É um senhor que exige dedicação exclusiva e devoção absoluta. É impossível, olhe para mim, é impossível servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Não tem como. Um escravo não consegue viver debaixo de dois jugos, nem de dois senhores. O R. Wisby, um dos comentaristas que eu sempre cito, diz que quem escolhe servir ao dinheiro não pode servir a Deus. E quem escolhe servir a Deus não servirá ao dinheiro. Se temos Deus como nosso Senhor, o dinheiro sempre será o nosso servo. Mas se Deus não é o nosso Senhor, nós nos tornaremos servos do dinheiro. Domingo que vem, se Jesus não voltar antes, vou tratar com vocês a história do rico e de Lázaro. Repare como que Lucas vai colocando dispondo o seu material para mostrar isso. E essa história é exclusiva de Lucas. Na caminhada de Jesus para Jerusalém, onde ele iria cumprir a sua missão da cruz, os discípulos que estavam caminhando com ele, a sua grande multidão,
Alguns que procuravam seguir a Jesus, não por aquilo que ele ensinava ou fazia, mas pelo pão e pela comida que não faltava com Jesus à frente da comitiva. Jesus sempre deixou muito claro de que ele conhecia o coração daqueles homens. No Evangelho de João vai ter um texto nesse sentido. Jesus conhecia, sabia o que havia no coração dos homens. Os fariseus eram gananciosos. Diz o versículo 14, eram avarentos. Ouviram a história de Jesus, do gerente desonesto, se identificaram. E começaram então a zombar de Jesus. Quando Jesus disse que não se podia servir a Deus e ao dinheiro, aqueles fariseus, avarentos, gananciosos que eram, começaram a dizer o seguinte: e aí? Todos nós vamos ser pobres então? Será que para seguir a Jesus nós precisamos abrir mão realmente de tudo? E o que Jesus estava querendo dizer, meus jovens, por favor, não é que você deve abandonar a sua carreira, não é que você deve abandonar os seus sonhos, não é que você deve abandonar os seus empreendimentos, mas que você não pode colocar o dinheiro naquilo que você tem. Nós devemos ajuntar tesouros no céu, como Jesus vai dizer no Sermão do Monte, em Mateus, e não na terra, porque na terra os ladrões roubam e minam, a traça e a ferrugem consomem. Toda riqueza é temporária. Há pessoas amados e amadas que passam a vida inteira amealhando fundos. Falam em suas empresas, mudam seus nomes, tentam fazer acordos, fazem fusões, grandes corporações estão caminhando por essa trilha da fusão. Nós nunca iríamos imaginar, amados, que lojas, empresas com nome de destaque estariam nas mídias como maus pagadores, má gestão. Os fariseus seguiam Jesus, mas com o propósito sempre de desqualificar as suas mensagens. Em Lucas 7,36, Jesus janta com um fariseu. E quando uma mulher pecadora unge os seus pés, Jesus diz: esta mulher foi grata para comigo. Essa mulher hospedou-me com muito mais cuidado do que o meu anfitrião aqui, o fariseu. Em outro momento, Jesus janta na casa de um outro fariseu. E essa refeição serve como um canal, um espaço, pelo qual Jesus compartilha algumas histórias e algumas mensagens bem fortes, contundentes. Jesus sempre estabeleceu contrastes. Os fariseus e escribas, intérpretes da lei de um lado, e cobradores de impostos e pecadores do outro. Na própria parábola, com dois pares de histórias, Jesus conta essas histórias justamente porque os fariseus e escribas interpelaram, questionaram por que Jesus recebia e comia com pecadores. Em Lucas 18, nós vamos chegar lá. Lucas coloca a oração do fariseu, uma oração autocentrada, ele ora de si para si. E o coletor de impostos, que nem ousa levantar os olhos, ele que era mal visto, porque era um judeu trabalhando para romanos, mas se coloca na sua posição de carente. Jesus se encontrava com estes homens. Os fariseus eram amantes do dinheiro. Essa é a expressão literal de avarentos ou gananciosos. E Jesus aqui aproveita para mais do que condenar a esses homens que amavam o dinheiro, mas para direcionar a eles uma palavra muito incisiva. Volte seus olhos aqui para o versículo 15.
Vocês são os que se justificam diante dos homens. Olhe para mim, Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês são aqueles que querem fazer cartaz diante dos homens. Vocês querem se dar bem com a opinião popular. A opinião das pessoas para vocês contam muito. Me permita usar uma linguagem mais jovial. Vocês querem estar de bem com a galera. Vocês não querem entrar em bola dividida. Vocês não querem entrar em assuntos difíceis. Vocês querem manter a vidinha de vocês, o status de vocês, essas vestes bonitas que vocês têm, essas mansões que vocês têm em Cafarnaum, em Nazaré, quem sabe até em Jerusalém, os fariseus mais graduados, né? E vocês se justificam por viverem do bem, do bom e do melhor, por serem escolados ou descolados. Mas Deus conhece o coração de vocês. Uau! Aquilo que é levado entre os homens, o texto diz, é abominação para Deus. Aquilo que vocês querem chamar a atenção dos homens, vivendo desse jeito, Deus abomina. Deus tem nojo. É aquilo que o profeta no Antigo Testamento vai dizer, Isaías: eu tenho nojo das assembleias solenes de vocês. Um outro profeta vai dizer: olha, eu não consigo nem ouvir mais. Amós vai dizer: olha, vão para o culto e pequem. Uma linguagem fortíssima de Amós. Eu não quero receber o culto de vocês. E Jesus vai além, versículo 16, não perca o foco. A lei e os profetas duraram até João. Desde esse tempo, o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado. E, camarada, vamos combinar uma coisa? Todos se esforçam para entrar nele. Jesus está dizendo o seguinte: olha, para aí. A lei e os profetas duraram até o João Batista. Foi o último profeta e o primeiro evangelista. Havia um rigor realmente na antiga aliança, na antiga dispensação. Só que o meu evangelho chegou e eu cheguei para me relacionar com vocês com graça. Então aquela lei acabou. A guarda do sábado acabou. Aquela dieta de só comer determinados alimentos acabou. O uso de vestes sagradas acabou. O ritual de lavar as mãos antes das refeições acabou. Agora é o tempo da graça. A lei foi até Moisés. Os profetas, a lei e os profetas até João. Agora o evangelho que eu tenho ensinado, que é o evangelho do reino, olhe para mim, que é o evangelho que está entre vocês, é o evangelho da graça, mas não a graça do liberou geral. Não a graça do agora vocês podem viver do jeito que quiserem. Não. Não. 1000 vezes não. Porque é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei de Deus. Em outras palavras, Jesus já havia dito, daqui a pouco eu dou o endereço, que ele não veio para abolir a lei. Ele veio para cumpri-la em nosso lugar.
para que quando nós tivermos dificuldades de cumprir algum mandamento de Deus, quando? Toda hora, né? Nós vamos precisar dele. Nós vamos estar nele. O discurso de Jesus, você precisa prestar atenção para pegar esse fio da meada. Foi uma flecha direcionada à hipocrisia. Porque quando Jesus fala assim, olha, vocês estão querendo se justificar diante dos homens, mas Deus conhece o coração. Jesus sabia que aqueles fariseus não eram tão flor que se cheira assim. Não eram tão santos assim. Que, parafraseando Nelson Rodrigues, de perto ninguém é normal. Jesus arranca-lhes a máscara. Jesus disse que conhece o coração avarento deles. Jesus disse que a religião deles era apenas uma fachada. Em Mateus nós vamos ter um texto que Jesus fala que eles eram como sepulcro caiado. Bonito por fora, podre por dentro. A espiritualidade daqueles homens, amados, era uma propaganda enganosa. Eles pareciam piedosos diante dos outros, mas eram reprovados diante de Deus. Jesus põe de ponta cabeça esses valores. E ele diz o seguinte, em linhas gerais, o que os homens consideram elevado é abominação para Deus. Porque diante de Deus, ninguém posa de popstar. Baixa a bola, Jesus diria. Santarrões de plantão, baixa a bola. Moralistas, baixa a bola. Religiosos. A lei continua valendo, mas no meu reino tem que haver esforço. Não esforço para cumprir a lei, mas esforço para se apossar da graça de Deus, para que em Cristo sejamos de fato novos homens e novas mulheres. Aí, se segurem na cadeira. Lucas coloca um parâmetro de conduta. O parâmetro é a relação homem e mulher. Ele diz: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Eu não quis, João, por isso que parece que eu englobo outros versos, é de propósito. Porque você só pode entender essa fala de Jesus acerca do divórcio se você tirar uma foto ampla. Se o reino de Deus nunca foi alcançado pelo esforço humano até então, mas agora todos se esforçam para entrar nele, se muitos desejavam entrar nesse reino à força, mas à força da própria justiça, e agora a entrada no reino passa a ser uma conquista para poucos, como uma recompensa por interpretar os parâmetros da lei de Deus, me parece, amados, de que só pode cumprir a lei de Deus quem reconhece que é pecador. E que o esforço que nos cabe
é o esforço de nos quebrantarmos, de nos humilharmos, de dizermos como Pedro: eu sou um pecador. Então os fariseus queriam justificar-se a si mesmos. E Jesus fala que nós, em contrapartida, temos que nos humilhar. O reino de Deus não seria conquistado pela autojustificação, como os fariseus, e nem pela relativização ou diminuição do valor da lei, mas recebido graciosamente por aqueles que se esforçam em arrepender-se dos pecados e crerem no Evangelho. Eu já disse, mas é importante repetir. O reino de Deus não é um liberou geral. Há regras a serem cumpridas. Regras a serem cumpridas. Mateus 5, 17, 18 é o endereço que eu lhes disse. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. A lei foi guardada perfeitamente pelo próprio Cristo. E todas as penalidades contra o povo de Deus foram derramadas sobre Cristo. A lei não é o caminho para a justiça. Cristo é. O objetivo da lei é nos apontar para Cristo. Romanos 10, 14. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Agora sim. Jesus dá aqui um exemplo de um lembrete da lei, que não muda com o tempo. A aliança no casamento entre um homem e uma mulher. Não é porque o divórcio é reconhecido e é aceitável. Uma pesquisa salientou que foram 86 mil divórcios no ano mais severo da pandemia. O divórcio, Jesus compartilhou em Mateus, foi por causa da dureza de coração de vocês. Mas o próprio Jesus termina dizendo: não foi assim desde o princípio. Olhe para mim, Jesus diz o seguinte: olha, foi por conta da esclerocardia, essa doença espiritual. Mas eu não fiz o divórcio. O divórcio não saiu da minha mente, nem muito menos do meu coração. Não foi assim desde o princípio. Deus criou um homem e uma mulher no jardim. Ele não criou um homem e duas mulheres. Uma mulher e dois homens. Nem dois homens. Nem duas mulheres. A ordem de Deus em Gênesis foi clara. Por isso deixará o homem, seu pai, sua mãe, e unir-se à sua mulher. E serão ambos uma só carne. E Jesus disse, no texto paralelo de Mateus 5, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Paulo vai escrever aos Coríntios: aos casados ordeno eu, não o Senhor. Não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se ela se separar, que não se case de novo ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se divorcie da sua esposa. O divórcio, amados,
A certidão de divórcio foi instituída por Moisés na lei para a preservação da dignidade da mulher, que muitas vezes era expulsa de casa por ter queimado feijão, por ter queimado o arroz, ou por ele ter encontrado uma outra moça mais bonita que ela. A banalização da certidão do divórcio, ou da carta de repúdio, fez com que Moisés estabelecesse o paradigma do divórcio, para que a mulher não ficasse desassistida quando ela fosse expulsa de casa. Mas aí surgiu a esclerocardia, a dureza de coração, que assim como a esclerose, que endurece os ossos, e outras escleroses mais, adoece, mata. Por isso que Jesus estabeleceu o seguinte princípio: a não ser por imoralidade sexual, não se divorcie. Eu não vou ficar entrando em pormenores, mas o divórcio hoje é uma realidade triste. Talvez você mesmo tenha vivido. Talvez você mesmo já tenha feito aquela oração que a gente recomenda no discipulado: Senhor, eu me arrependo do meu pecado. Eu errei. Talvez você tenha até se casado novamente e o seu primeiro marido ou sua primeira esposa já tem até uma outra família. Olha só como é que a gente complica as coisas. Jesus fala que a gente deveria voltar para o primeiro. Se voltar para o primeiro, vai ser um outro adultério. Em alguns casos. Não é porque a lei de Deus é difícil, não, gente. Difícil é o homem que se casa e depois simplesmente abandona. Gente, eu sei da dor de muitos de vocês. Preparando essa mensagem, eu li um devocional de um pastor lá de Vitória, Grande Batista, Praia do Canto, Uziel Carneiro de Souza. Eu falei, é disso mesmo. Eu vou fazer das palavras dele a minha reflexão também com vocês. Nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para que, quando a gente encontra a Bíblia e a vida, esse encontro seja efetivo. Não legalista, mas gracioso. Muitas vezes, em nome de ouvir o Espírito, nós o impedimos de falar, pois nós não aceitamos que Ele nos fale algo que a gente não quer concordar. É difícil quando a gente lê a Bíblia contra a gente. É difícil quando a gente percebe que a gente já está ficando surdo por ter ouvido demais. Tem muita gente que ao ouvir essa mensagem tapa os dois ouvidos. Eu não quero ouvir. Eu queria que fosse diferente. Mas as nossas igrejas, amados, têm divorciados, têm recasados. Eu falo, coração apertado, nem todo divórcio foi acertado. Claro que não. Mas alguns não mostram que foram. Nem todo casamento mantido à força foi uma decisão certa, mas alguns foram. Dificuldades foram superadas. A graça triunfou. Nós precisamos ler a palavra de Deus
E entender, amados, que o coração que não pode se encher de avareza é o mesmo coração que também não pode se encher de falta de temor. As palavras de Jesus sobre o divórcio são um profundo ensino sobre o casamento. Não são regras, são princípios. O casamento é precioso aos olhos de Deus. E deve ser precioso aos nossos olhos também. Por mais que hoje a convivência seja cada vez mais desafiadora, no casamento tem que se ter doação mútua. Tem que se ter cuidado amoroso. Tem que se ter respeito por inteiro. Tem que se ter dedicação extrema. O divórcio é sempre uma violência. No grego, o verbo divorciar é o mesmo verbo usado para cortar árvores. O divórcio é isso. É como uma amputação. É um pecado contra o cônjuge e uma insubmissão em relação a Deus. Mas também pode ser um caminho de restauração. A despeito do grande sofrimento, pode ser também um tempo para usufruir da graça, para receber mais dele. Talvez essa seja uma ferida que nunca vai ser cicatrizada, nunca vai fechar. Mas você pode escolher o seguinte: você vai se lembrar como algo que você tem na sua história e que vai servir de lembrete para você buscar ainda mais o Senhor, quer seja no seu novo relacionamento ou quer seja na sua decisão de ficar sozinho. Ou você vai viver a vida toda se culpando, dizendo assim: eu nunca mais vou ser feliz. Cometi o pecado sem perdão. Não. 1000 vezes não. Mas, contudo, porém, entretanto, todavia, o mandamento está valendo. Não adulterarás. É o 7º mandamento. Quando Jesus fala de que, olha, o divórcio só pode existir em caso de adultério, ele está colocando o não adulterarás em evidência. Ele está dizendo que você, meu irmão, minha irmã, que é casado, que é casada, precisa, em Deus, proteger a santidade do seu casamento. Precisa valorizar a aliança que você fez diante do Senhor e diante da sociedade. Havia uma juíza de nossa cidade que, no casamento que ela fazia nos cartórios, era uma pregação. E eu gostava do tom que ela apresentava. Hoje em dia, amados, 2023, dificilmente nós vamos ter um caso aqui de alguém que casou obrigado. Logo, você precisa considerar o ônus e o bônus.
Quando você está diante de uma testemunha, ou de testemunhas, diante de Deus, diante da sociedade, para se casar, preste atenção, leve isso a sério. Valorize o casamento, valorize o matrimônio. Entenda que a relação sexual foi criada por Deus para ser desfrutada dentro de uma aliança de casamento. Não do namoro, não no noivado, mas no casamento. Porque o casamento é essa união pactual. O casamento é essa união de Deus. Deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Se você ainda está na casa de papai e de mamãe, não está preparado para se casar. Se você sai da casa do papai e da mamãe e tira uma menina da casa do pai e da mãe dela, estabeleça então, ou estabeleçam então, uma aliança com a bênção do Senhor, onde ambos vão ser corresponsáveis de serem casados até que a morte os separe. É isso. Está valendo ainda. Não mudou. Duas rápidas aplicações que eu quero fazer. Primeiro, João, o Evangelho de Jesus nos liberta de amarras que prendem o nosso coração, de servir a Deus e ao próximo com generosidade. Foi o primeiro ponto que eu mencionei aqui. Nós precisamos olhar para o nosso coração e não permitir que haja nenhuma avareza, nenhuma cobiça, a ponto de nos prender a vivermos apenas por aquilo que vemos, confiados nos recursos que temos. Temos de nos esforçar, sim, mas devemos saber que Deus sonda os nossos corações e Ele sabe de fato aquilo que quem somos. Provérbios 21:2 diz assim: todo o caminho de uma pessoa é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Talvez você aqui nesta noite esteja dizendo: não, pastor, olha, o senhor falou de avareza, divórcio, eu estou limpo. Está mesmo? Está mesmo? Todo homem, todo caminho de uma pessoa é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. E João, o nosso casamento é uma sinalização da nossa aliança com o próprio Deus. Nós somos casados justamente para refletirmos a beleza e a grandeza de Deus. Deus fez o casamento para dar certo, amados. Por isso que o divórcio é uma amputação. O divórcio é como você, me perdoe a ilustração grosseira e grotesca que eu vou citar, é quando você sofre de alguma enfermidade e fica um órgão, uma parte, um membro do seu corpo necrosado. Aí tem que amputar para não espalhar a impureza. O divórcio funciona assim. Vamos cortar para a pessoa não morrer. Mas o casamento, olhe para mim, gosto muito daquilo que John Piper fala. O casamento existe para magnificar a verdade, o valor, a beleza e a grandeza de Deus. Deus não existe para magnificar o casamento. É o casamento que existe para magnificar a Deus. Até que essa ordem seja vivida e valorizada, até que ela seja vista e saboreada, o casamento não será experimentado como uma revelação da glória de Deus, mas como um rival da glória de Deus. Não case com quem você quer casar sem observar os valores da palavra de Deus e depois vai querer que Deus lhe abençoe. Porque Ele não vai fazer isso. Case-se com quem você quiser, sim, porque essa é uma escolha sua. Mas observe os padrões da palavra de Deus. E aí o seu casamento existirá para magnificar a verdade, o valor,
a beleza e a grandeza de Deus. Terminando, João. Essa é a nossa verdadeira liberdade. Eu sou livre, então. Eu sou livre, primeiro, para não permitir que o meu coração seja dominado pelos grilhões da avareza. E segundo, eu sou livre para buscar o favor de Deus no meu casamento, para que ele não seja testemunho do juízo de Deus, mas seja testemunho da sua graça e magnifique o valor, a verdade, a beleza e a grandeza do meu Deus. Por isso que sempre quando eu penso nessa questão da liberdade que Cristo nos dá, e penso naquele texto de Gálatas, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam novamente ao jugo de escravidão. Eu me lembro de uma história. Eu já contei aqui em um momento ou outro. Há muitos anos atrás, uma linda moça estava sendo vendida como escrava, lá no mercado de Nova Orleans, nos Estados Unidos. O leilão começou. Um homem ofereceu $100. O outro ofereceu $1.400. O outro ofereceu $5.000. O leiloeiro disse: alguém dá mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vendido. No dia seguinte, o novo senhor daquela escrava foi buscá-la. E ela recebeu aquele homem com um olhar triste. E ela disse: eu estou pronta para ir com o Senhor. Surpreendentemente, aquele homem virou-se para ela e disse: não quero levá-la para mim. Eu a comprei para lhe dar liberdade. Aí, surpreendentemente, ao quadrado, a moça olha para aquele homem e diz: então, eu vou ser sua escrava por toda a vida. Essa é a nossa relação com o Evangelho. O reino de Deus, amados, não é para oba-obas. O reino de Deus não é para quem quer jogar para a galera. O reino de Deus é para quem calcula o custo do discipulado. O reino de Deus é para aquele que sabe que seguir a Jesus implica deixar um amante, terminar o casamento se ele não for um casamento alicerçado numa aliança, isto é, não forem casados, porque amigado com fé, casado não é. Significa muitas vezes abrir mão de um lucro no trabalho porque é um lucro desonesto. Significa talvez ficar solteiro ou solteira a vida toda por uma decisão para ser fiel ao Senhor. Mas significa mais do que isso. Como essa escrava, dizer para o seu Senhor: já que o Senhor me comprou para que eu tivesse liberdade,
eu serei a sua escrava. Eu serei o seu escravo por toda a vida. Mesmo que ninguém entenda. Mesmo que quando eu falar que eu não vou mais ter sexo com meu namorado, ele vai me deixar. Mesmo em falar que eu não vou mais participar daquele negócio, daquele jogo que existe no trabalho. Não vou aceitar mais. Porque agora eu vou estar no caminho estreito mesmo. Mesmo que eu tenha que chegar em casa e falar: Deus, eu nunca fiz isso, mas eu vou fazer. Eu me arrependo por ter me casado pela primeira vez. Eu deveria estar casado até hoje com a mesma pessoa. Não entram no mérito se ele errou, se você errou. Quebrou-se uma aliança. Eu me arrependo. Eu preciso do seu perdão. Porque eu sou tua escrava. Eu sou teu escravo. Eu me importa fazer a sua vontade. De agora em diante. Abaixa sua cabeça, queridão e queridona. Pensa nisso. O que você tem que abrir mão agora? Está trabalhando muito. Está ganhando muito dinheiro. Mas você tem deixado a sua família. Tem deixado seu ministério, sua igreja. Não tem sido dizimista, de tão avarento que você é, nem dizimista você é. Apesar que isso é fato. Não é dizimista o avarento. Porque ele quer mais para si. Quer se justificar diante dos homens. Quer tirar foto no bem bom para postar nas redes sociais. Deus conhece o seu coração. Sabe que tem podridão aí. Tem pornografia aí. Tem mentira aí. Tem pecado escondido. E a lei de Deus é inflexível. Nem o i, nem o tio. E no seu casamento hoje. Ah, pastor, tem que... Hoje. Você tem uma aliança com esse cônjuge que você tem aí. Não há permissão para você romper essa aliança. O que Deus ajuntou não separe o homem. Mas essa união tem que estar debaixo da bênção pactual de Deus. Eu sei que o termo é complexo, mas eu vou explicar. O que é bênção pactual? Você precisa estar no casamento. E é no casamento civil. Não é contrato de casamento. Contrato de casamento, 2 homens podem fazer, 2 mulheres podem fazer. É casamento. Você sabe o que eu estou dizendo. Contrato de casamento não é casamento. União estável não é casamento. Casamento, é até difícil falar, é casamento. É você levar sua certidão de nascimento, ela levar a certidão de nascimento, vai ficar as 2 certidões de nascimento no cartório, e ao final da tramitação da papelada, você vai receber a certidão de nascimento de volta, e a dela também, né? Você vai receber uma certidão de casamento. Rafael, isso é casamento. E o que Deus uniu, o homem não pode separar.
E se você tem que romper algum relacionamento fora do casamento que você tem mantido, claro que cada caso é um caso, claro que existem situações e situações, mas se você puder romper, rompa. Para quê? Para começar a fazer o que é certo. E como diria os antigos, que continuam valendo ainda, o que é certo e dá certo. Deus, esse é o recado que a sua igreja recebeu nesta noite. Esta é a palavra que precisa reverberar no coração dos teus filhos e das tuas filhas. Deus, reforça essa palavra. Confirme essa palavra. Cimente essa palavra. Para que de fato possamos dizer como título desta mensagem: eu sou livre. E como foi dito no final, já que eu sou livre, eu escolhi ser escravo, ser escrava de Jesus por toda a minha vida. Ore silenciosamente, queridão e queridona. Já vá fazendo votos para tomar decisões para agradar a Deus, não se justificando diante dos homens. Ore silenciosamente. Eu vou estar à porta para cumprimentar. Temos a nossa cantina especial de missões. Participe, tenha comunhão conosco. Mas ore. Você aí na galeria, você aqui embaixo, ore. Pedindo a Deus para você não perder nada do que foi compartilhado aqui.